Bom dia, turma do quarto ano. Na aula de revisão de hoje, da disciplina de Geografia, nós vamos estar falando novamente sobre atividades econômicas. Então, aqui nós vamos dar uma relembrada do que são e também vou estar explicando para vocês a atividade, ok? Então, prestem bastante atenção. Para começar, a gente vai estar falando sobre os setores da economia. São três, pessoal: setor primário, setor secundário e o setor terciário. Então, pronto. O que vai se encaixar no setor primário é a agricultura, a pecuária e o extrativismo, certo? No setor secundário será somente a indústria, fábricas e tudo mais. No setor terciário são os comércios e as prestações de serviços. No setor primário, como eu disse para vocês, está a agricultura, a pecuária e o extrativismo. Então vamos ver a definição de cada um. A agricultura é a atividade que consiste na preparação do solo para plantar, no cuidado com o cultivo das plantas até a colheita de produtos como arroz, feijão, soja e milho. Esses produtos podem ser utilizados para alimentar pessoas e outros animais, ou para fabricar diferentes produtos nas indústrias. A pecuária é a atividade que envolve a criação de diferentes tipos de animais, como bovinos, suínos, caprinos, peixes. Com a criação desses animais, obtém-se principalmente produtos como a carne, o leite e o couro, que servem como alimento ou para a fabricação de outros produtos nas indústrias. O couro, por exemplo, é usado para a fabricação de calçados. Então, aí eu já tenho duas, a agricultura e a pecuária, que elas se desenvolvem lá na zona rural. Por último, pessoal, o extrativismo. Ele consiste na atividade da retirada ou da coleta de recursos minerais, animais ou vegetais da natureza. Por exemplo, esse extrativismo aqui ele se divide em três: animal, vegetal e mineral. O mineral, por exemplo, é quando ele extrai do solo e do subsolo recursos como ouro, prata, cobre, areia e minério de ferro. Os minerais podem ser utilizados, por exemplo, na produção de automóveis e joias e na construção de prédios e casas. Extrativismo animal consiste na pesca e na caça de alguns animais, como camarões, caranguejos e peixes. Esses animais são utilizados principalmente na indústria de alimentos. Temos também o extrativismo vegetal, que consiste na extração e coleta de recursos vegetais como madeira, óleos, seivas, frutos e castanhas, como mostra essa fotografia. Esses produtos podem ser utilizados na indústria de alimentos e na fabricação de móveis, cosméticos e remédios, entre outras coisas. Então, falamos aqui do setor primário, pessoal, que são três atividades econômicas: a agricultura, a pecuária e o extrativismo. E o extrativismo se divide em três: extrativismo animal, mineral e vegetal. Muito bem? Vamos agora para o setor secundário. É o setor da economia que transforma as matérias-primas produzidas pelo setor primário, ou seja, que são produzidos lá na agricultura, na pecuária e no extrativismo, transformam essas matérias-primas em produtos industrializados, como roupas, máquinas, automóveis, alimentos, eletrônicos, casas e tantas outras coisas que são tão fundamentais. Então, alguns exemplos dessa atividade industrial do setor secundário é a indústria de laticínios, que transforma o leite em queijos, iogurtes e doces. A indústria têxtil, que produz tecidos e linhas com o algodão. Por exemplo, aqui como vocês veem na imagem, o setor primário é aquele que eu falei para vocês, agricultura, pecuária. Então, o algodão ele é preparado aqui na atividade econômica agricultura. Daí ele vai para o setor secundário, onde ele é transformado, né? A matéria-prima, que é o algodão, é transformada e usada na produção de tecido, chegando no produto final, que são as roupas que nós utilizamos, tá? Por último, pessoal, o setor terciário é o setor econômico relacionado aos serviços, às prestações de serviços. Então, existem várias atividades nas prestações de serviços, como comércio, a educação, saúde, serviços de informática, transporte, serviços de limpeza, turismo, serviços bancários. Então, todas essas atividades que normalmente nós encontramos na zona urbana, elas são as atividades econômicas que se encaixam no setor terciário, certo? Que são o comércio e as prestações de serviços. Então, eles são essenciais no crescimento de uma cidade.
Então, resumindo, pessoal, são 3 setores da economia: o setor primário, secundário e o terciário. Dentro do setor primário temos a agricultura, a pecuária e o extrativismo. No setor secundário, a indústria. E no setor terciário, o comércio e as prestações de serviços. A atividade de vocês da página 316 e 317 é uma revisão falando exatamente sobre esse assunto, que são as atividades econômicas do espaço rural e do espaço urbano. Então, na questão 1, vocês vão ordenar as sílabas e descobrir o nome da atividade que compõe o setor primário da economia. Aliás, as atividades, porque cada imagem dessa aqui, ela faz referência a uma atividade econômica. Então, as sílabas estão embaralhadas, vocês vão organizar e vão colocar o nome das atividades econômicas. Depois, vocês vão relacionar corretamente as letras de cada fotografia com a frase a seguir. Por exemplo, vocês têm aqui na primeira imagem, né, uma criação bovina de bois, a letra A. Aqui na letra B, vocês têm um trator e na letra C tem um homem fazendo a extração de um vegetal. Então, vocês vão ler as frases aqui abaixo e vão colocar A, B ou C. Então, na primeira frase ele tem atividade que consiste na preparação da terra para plantar. Que atividade é essa, pessoal? Será que é a pecuária? Será que é a agricultura ou o extrativismo? Aí vocês vão ver, depois de vocês desembaralharem as sílabas, é claro, vocês vão ver qual é a que mais se encaixa e vão colocar A, B ou C, certo? A mesma coisa com a questão 2, só que aqui serão as atividades econômicas do setor secundário e terciário. Vocês vão decifrar, organizar as sílabas e colocar o nome das atividades econômicas aqui embaixo, ok? Depois vocês vão olhar A, B ou C e dizer qual é a frase que está fazendo correspondência à atividade econômica daqui de cima. Por exemplo, aqui na número 2, a primeira frase tem atividade que consiste na compra e venda de mercadorias. Qual é essa atividade? Será que é a indústria, o comércio ou o serviço? Aí vocês vão analisar qual é a letra e vão colocar aqui dentro. Muito simples. Então, boa aula para vocês, estudem bastante para a prova que vai dar tudo certo. Um abraço.